Meus irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Os convido a abrir as vossas Bíblias comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Iremos ler do versículo 1 e outros demais versículos. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 1 a seguir. Enquanto você procura em sua Bíblia, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Euclides, a irmã Licinha, ao pastor Allen, que atendeu a petição do nosso irmão Anderson, ao nosso irmão Anderson, líder da Almadep. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa grande honra. Os irmãos encontrou 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a nossa irmã Gabriela. Quero dizer a ela que amo muito. É o presente que Deus me deu para estar ao meu lado. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde aos meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em Ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Podem se assentar glorificando o nome do Senhor. Antes de começar a pregar, o Anderson já deu ali um spoiler, né? Deixa eu te contar um breve testemunho. Em 2016, eu recebi uma promessa de Deus. E Deus falou comigo: pega o que tu tem e vai para Pindamonhangaba, porque eu quero te forjar naquela cidade. Eu olhei para Jesus e disse: Senhor, eu não tenho nada. Aí Ele falou: então vai com a mala, que eu vou prover na sua vida. E eu tinha apenas R$800 no bolso. E Deus falou: é com isso mesmo, pode crer. Eu peguei esses R$800, vim para cá, aluguei uma casa. Na minha cabeça, vou ficar um mês. O que sobrar, se não der certo, eu volto para a Bahia, de onde sou oriundo, onde nasci. E Deus começou a me provar, Gesley. E eu me lembro de uma data que não tinha nada em casa, e eu não tinha, estava apertado, e diante disso o pessoal do Azeredo falou assim: vamos na sede, vai ter um culto de manhã, uma manhã com Deus, em 2016, se não me falha a memória. E eu estava sentado ali, cheio de medo, cheio de incertezas, sem saber como seria o dia da manhã. E em poucas palavras, eu falei: Senhor, será que eu vou ter que voltar para minha casa, para minha terra? Eu estava sozinho, minha família estava a 1.600 quilômetros de distância, eu não tinha simplesmente ninguém. E de repente alguém chegou do meu lado, não lembro quem era, mas ele falou assim ao meu coração e falou comigo: manda Deus te dizer que Ele não te trouxe aqui para te envergonhar, Ele te trouxe aqui para cumprir promessas em sua vida. E ele falou assim: está vendo este evento? Um dia Ele te colocará para pregar num evento como esse, mas não é para a tua glória, é para que você, no dia que isso acontecer, você lembre do Deus que você serve. Eu não sei como você entrou aqui, talvez cheio de medos, talvez cheio de incertezas, mas Deus manda dizer ao teu coração: se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir.
O contexto do texto que lemos nos leva à última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Depois de plantar igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, Paulo foi preso em Jerusalém e transferido em seguida para Cesareia e logo realocado a Roma, onde ficou cerca de 2 anos, segundo Atos no capítulo 28, versículo 30. Paulo fica 2 anos preso naquele lugar. E naquele lugar ele escreve as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemão. Após esses eventos, o imperador Nero, de forma intencional, por mero prazer e luxúria, coloca fogo em Roma. E sem ter a quem culpar, Nero coloca a culpa nos cristãos. Diante disso, inicia-se uma grande perseguição do Estado contra os cristãos naquela época. Alguns historiadores dizem que naquela época faltou madeira para a quantidade de cristãos, de crentes que eram crucificados em Roma. Outros vão dizer que faltou piche na redondeza, porque muitos cristãos foram queimados em praça pública para iluminar aquela cidade. Diante desta grande perseguição, Paulo vai para outra prisão. Prisão essa que alguns vão chamar o nome de Marmetina, que já não é como a primeira, no qual dá a ele liberdade de pregar e de evangelizar ou de fazer missões. Mas estando neste lugar e sabendo que os seus dias estavam contados, Paulo se sente na obrigação de escrever a Timóteo. Primeiro porque Paulo sabia que Timóteo tinha uma personalidade muito tímida, e com medo que a perseguição fizesse com que Timóteo retrocedesse, Paulo se sente tocado pelo Espírito Santo para escrever a segunda carta a Timóteo. Paulo começa, antes de exortar a Timóteo, a fazer uma espécie de recordação, no intuito de lembrar Timóteo quem Timóteo era, a quem Timóteo servia. Paulo, de uma forma tocada pelo Espírito Santo, se sente na obrigação de lembrar Timóteo quem Timóteo foi um dia, a quem Timóteo servia, a quem estava dentro de Timóteo, a quem era o dono da igreja. E Paulo começa a tentar lembrar. Por quê? Porque segundo a psicologia, para vivermos aquilo que ficou no passado algumas vezes na nossa vida, nós precisamos lembrar quem éramos, quem somos e quem nos escolheu. Quando nós falamos de avivamento, não é diferente. Paulo esforça-se para que Timóteo se lembrasse de quem era. Você precisa lembrar quem era você no início da sua caminhada cristã. Você precisa lembrar do dia em que o primeiro amor de Cristo estava em seu coração. Paulo tenta exortar a Timóteo, lembrando a ele: lembra, Timóteo, quando você foi batizado com o Espírito Santo. Lembra, Timóteo, quando Deus falou através da sua boca. Lembra, Timóteo, quando Deus curou através do ministério vocativo que está em você. Lembra, Timóteo, como era a presença do Espírito Santo que queimava dentro de você. Deus está dizendo a pessoas esta noite que você precisa lembrar qual era o sentimento que queimava, porque isso é avivamento. Avivamento está atrelado ao fato de lembrar aquilo que sentíamos e voltar a sentir.
porque o Espírito Santo de Deus não faz acepção quando quer entrar e fazer algo na vida de alguém. Então hoje, se você quer ser avivado novamente, a primeira coisa que você tem que sentir é lembrar de quem você era, de como o Espírito Santo se manifestava em você. Como eram os primeiros dias, em que você dobrava os seus joelhos, e de repente lágrimas brotavam em seu rosto, e você sentia uma presença gloriosa do teu lado, e de repente você era tomado pela unção do Espírito Santo. Mas a dificuldade veio, o problema veio, e você não sente mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, cheio do Espírito Santo: hoje tem poder de Deus, tem graça do Espírito, para você sentir e ser tocado. Mas antes de exortar a Timóteo, Paulo mostra o que foi que fortaleceu a vida de Timóteo, ao ponto dele ser um jovem invejado, ao ponto dele ser um jovem de exemplo. E a primeira causa que fortaleceu a vida espiritual de Timóteo foi a amizade que o mesmo tinha com o apóstolo Paulo. Quando nós lemos o versículo 3 e 4 desse texto, percebemos claramente que quando Paulo escreve a Timóteo, a fala de Paulo, a escrita de Paulo nos denota a ideia de que Paulo tinha uma grande intimidade com Timóteo. Paulo conhecia quem era Timóteo. Prova essa que o versículo 4 demonstra o grau de intimidade entre os dois, e o versículo 3 expõe os frutos desta amizade. Segunda coisa que Deus quer nos ensinar: para sermos avivados, temos que andar com alguém que nos aproxima de Deus. Não adianta você sair da tua casa e vir aqui, sendo que as suas amizades lá fora são pessoas corrompidas. Crente anda com crente, jovem cheio do Espírito Santo anda com jovem cheio do Espírito Santo. O primeiro fruto aparece quando Paulo começa saudando a Timóteo. Ele inicia o versículo dizendo assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo. Paulo usa o verbo servir. O verbo servir usado por Paulo aqui é uma das palavras mais importantes do grego bíblico. A palavra aqui é traduzida por latreuo, que vem da palavra latreia. A palavra latreu era usado especialmente, de forma específica, para quando alguém desempenhasse um trabalho dentro do templo. Então, de forma particular, Paulo está dizendo que ele servia dentro do templo. E a palavra latreia está ligada à verdadeira adoração. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Timóteo, eu servi ao Senhor, mas não foi de qualquer jeito. O meu serviço prestado na casa do Senhor era porque eu era um homem adorador. Eu amava estar no culto, eu cantava no culto, eu me dispunha a estar no culto. Então entendemos que Timóteo desenvolve essa capacidade de estar no culto, porque andou com pessoas que queriam estar no culto, com pessoas que adoravam no culto. Deixa eu te dizer uma coisa: você quer ser avivado? Fuja de jovens que não gostam de vir para o culto, fuja de um ambiente que não te proporciona proximidade de Jesus. Ande com quem gosta do culto, ande com quem gosta de estar na igreja, ande com jovens cheios do Espírito Santo, que deseja estar neste ambiente, sentindo a graça de Deus. Eu não vou no culto hoje, foge dele, irmão. Procure andar com pessoas que sentem desejo de estar no culto. Timóteo está dizendo: Paulo, eu não estou lá por estar. Timóteo, eu não vou lá simplesmente para cantar, ou para mostrar para o líder da Umadep que estou lá. Eu vou lá porque sou adorador. Timóteo, eu vou naquele lugar como uma chuva como hoje, porque eu sei que o Senhor está no meio daquela juventude. Paulo não está na igreja pelo simples aspecto de demonstrar que está aqui.
Paulo entende que é aqui onde se ordena uma bênção, é aqui onde sentimos a graça, é aqui que Deus fala aos nossos corações, é aqui que Ele nos exorta pela palavra, é aqui que sentimos a graça do Espírito Santo abundando em nossas vidas, porque quem gosta de culto gosta de sentir essas coisas. Então ande com pessoas que te aproximem de Deus, ande com pessoas que servem a Deus, não por servir, mas porque o seu coração é adorador. Tem adorador essa noite? Tem alguém aqui que veio adorar a esse Deus? Se você não veio aqui simplesmente para mostrar que veio, adore a Jesus esta noite. O segundo fruto aparece quando Paulo escreve dizendo que servia com consciência pura. Quando Paulo usa a frase consciência pura, o que Paulo está querendo dizer é que durante toda a tua jornada cristã, desde a tua conversão até o teu apostolado, Paulo viveu uma vida onde ele não se sentia preso a nada que o atrapalhasse. Em outra palavra, Paulo diz que se sentia ou tinha uma consciência pura, porque ele vivia plenamente em Jesus Cristo. Sua vida era cristocêntrica, ou seja, Cristo era o tema central de sua vida. Sua pregação era cristocêntrica, ou seja, Cristo era o tema central da tua pregação. Seu ministério era cristocêntrico, porque Cristo era o centro de teu ministério. Paulo vivia de consciência pura, porque tudo que ele fazia era por intermédio de Jesus, era para Jesus e para a glorificação do nome de Jesus. Então Timóteo aprende com Paulo a ter Jesus como centro de sua vida. Ande com pessoas que te ensinem que tudo é por intermédio de Cristo, por Cristo e para a glorificação do nome de Cristo. A gente escolhe muitos amigos para estar nos nossos lados, e pessoas que, ao mesmo tempo que está na casa do Senhor, lá fora é como um sepulcro caiado, bonito por dentro, mas podre por fora. Fuja de pessoas que a voz não fala sobre Cristo, que o ouvido não escuta Cristo, que os olhos não enxergam Cristo, que a mente não está fixada de Cristo. Jovens avivados vivem com quem serve a Cristo. Eu não vou andar com ele, porque ele só fala de Jesus. Cola nele, irmão. Mas você é chato. De 10 palavras que você fala, 11 é Jesus Cristo. É nessa pessoa que você tem que andar. Ande com pessoas que te aproximem de Deus, porque ser avivado não está ligado apenas ao fato de chorar na presença do Senhor. Avivar é entender, ser avivado é entender que vivemos uma vida em plenitude com Cristo, porque sem Cristo nós até pregamos, sem Cristo nós até profetizamos de nossa boca, sem Cristo nós até cantamos bonito, mas sem Cristo também nós não entraremos naqueles céus, naquele dia. Quem vive com Cristo almeja Cristo. Quem ama Cristo tem Cristo em sua vida. Só aqueles que amam Jesus, levanta a sua mão e adora Ele esta noite, porque Cristo está no nosso meio. Não meça suas amizades por pessoas que estão distantes de Cristo. Procure pessoas que te aproximam de Cristo. Procure pessoas que te levam no caminho da cruz. Aquele que você diz, eu vou desviar, e ele fala para você, não desvia não, Jesus Cristo te ama e eu também. Comece a ser seletivo no meio das suas amizades. Pastor, mas só vai ficar eu e o Anderson. Tá bom demais, você vai herdar o céu aonde Cristo está. Sabe por que o céu é bom? Porque Jesus está lá, e é esse Jesus que servimos. Estar avivados pelo poder da palavra é entender que sem Cristo não dá para viver. Não, viver até dá, o duro será morrer sem Ele. O terceiro fruto que a amizade de Paulo gera a Timóteo aparece quando Paulo faz questão de dizer que vivia orando pela vida de Timóteo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Timóteo, eu invisto meu tempo orando por você. Ande com jovens, quer ser avivado,
Ande com jovens que oram por você, que te convidam para orar. Ande com jovens que intercedem por sua vida. Ande, procure estar com pessoas que têm os joelhos marcados, porque quanto mais oramos, mais perto de Deus estamos. E quanto mais perto de Deus estamos, mais tocados somos, porque a oração gera sensibilidade. Quanto mais nós gastamos ou investimos o nosso tempo em oração, mais Deus se aproxima de nós. Mas não ora, pastor, fuja dele. Canta bem, mas não ora, fuja dele. Prega bem, tem uma oratória polida, mas não ora, fuja dele. Sauda bem, rege bem, mas não ora, não serve. Mas é simples, mas tem os joelhos marcados. Mas é pequeno, tímido, mas tem os joelhos marcados. Cola nele, anda com ele, se aproxima dele, porque quem quer ser avivado precisa entender que sem oração não dá para chegar lá. Paulo aprende a necessidade de uma vida completa em oração, e com certeza ensina a Timóteo a viver uma vida de completa oração. Procure andar com pessoas que te aproximam de Deus. A segunda causa que solidifica a vida espiritual de Timóteo é o convívio familiar, é aonde ele está inserido. E o versículo 5 nos mostra claramente, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em ti. O versículo 5 mostra claramente que a fé que Timóteo possuía era a mesma que a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Fé aqui está relacionada a uma vida religiosa sem fingimento. Ou seja, Timóteo era crente na igreja, era crente em casa, era crente na faculdade. Timóteo era crente no culto da UMADEP, mas também era crente depois que saía das portas da igreja. Timóteo era crente quando estava com os irmãos da UMADEP, mas no meio do mundo ele também era crente. Deus te conhece aqui e lá fora. Não pense que Ele não está te vendo. Se você é um crente que não tem a fé fingida, a sua vida religiosa tem que ser igual aqui dentro e lá fora. Seja crente aqui, seja crente lá fora. Seja crente no congresso da UMADEP, mas seja crente também aonde você está inserido. Tem gente que aqui pula, dá glória, adora a Deus, mas lá fora a boca está cheia de coisas imundas, o coração está carregado de mal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, hoje Deus vai te tocar, vai te limpar pelo poder da palavra e vai avivar a tua vida. Mas do jeito que está, não dá para ficar. Paulo faz questão de dizer que em Timóteo havia uma fé ou uma vida religiosa sem fingimento. O líder não viu, mas Jesus te vê. O pastor não viu, mas Jesus te vê. O namorado não viu, mas Jesus te vê. Então, meu irmão, você está pensando que está ficando oculto, mas Jesus está vendo. Mas Jesus também está vendo aqueles que estão se dispondo a ter uma vida religiosa, aqueles que fogem da aparência do mal, aqueles que gastam tempo porque sabem que são frágeis espiritualmente e precisam de Jesus. Paulo faz questão de dizer que Timóteo era crente por dentro e por fora, irrepreensível, caráter cristão ilibado. Quem é avivado tem que ter essas características, tem que gostar de orar, tem que gostar de estar no culto, tem que ser sem fingimento, tem que ter uma vida religiosa pautada naquilo que Cristo ensinou. Só assim seremos avivados. E Timóteo era este homem que Paulo faz questão de recordar. Um homem que amava estar na casa de Deus. Um homem que possuía um coração que ardia por adoração. Um homem que tinha Cristo como centro de sua vida. Um homem que tinha uma vida plena em oração. Um homem que possuía uma fé sem fingimento, ou seja, uma vida religiosa sem máculas. Mas o texto vai dizer que a perseguição veio. O medo tomou conta de Timóteo e fez com que ele esquecesse quem era.
esquecesse sua vocação, esquecesse quem te chamou. Diante disso, Timóteo se acovardou e a crise existencial tomou conta daquele moço, fazendo ele retroceder. Aí Paulo, tocado pelo Espírito Santo, começa a exortar a Timóteo. E ele começa no versículo 6 exortando Timóteo a reavivar, a reacender o dom que estava em Timóteo. Quando Paulo exorta Timóteo a reacender ou a reavivar, ele não está querendo dizer que o que estava em Timóteo estava apagado. Os verbos reacender ou reavivar nesse texto traz o sentido de algo que um dia estava queimando em chamas, mas que por conta da dificuldade, por conta do porém, por causa de uma adversidade, esta chama foi diminuindo, foi ficando pequeno. Tanto é que a palavra dom usada aqui no grego é charisma, que dá uma comparação de uma chama de fogo que queima sem parar. Então, irmãos, no caso de Timóteo, o que queimava estava sendo apagado, estava diminuindo, era a chama do Espírito Santo que um dia queimou. Era a chama que pegou quando Timóteo aceitou Jesus no primeiro amor. E Paulo está dizendo: Timóteo, ainda não apagou a chama que está dentro de você, mas tocado pelo Espírito Santo eu te escrevo, Timóteo, para que o Espírito Santo jogue novamente fogo dentro de você, Timóteo, porque ser reavivado é isso. Ser reavivado é fazer com que a chama do Espírito que queimava em nossos corações volte a queimar, volte a queimar, volte a queimar. Paulo estava dizendo: Timóteo, a chama do Espírito que queima dentro de você está diminuindo, e é preciso que você reacenda. Só que a palavra reacender nos denota a ideia de que não apagou, ainda tinha brasa. Quem somos nós diante dessa ideia de Paulo? Timóteo ainda almejava o ministério, Timóteo ainda almejava ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Só que o problema é que a dificuldade e o porém veio, e esse desejo a cada dia estava sendo diminuído dentro de Timóteo. Aquela chama já não queimava como antes. Aí o Espírito Santo revelando a Paulo, ele fala: Timóteo, reacenda a chama que está dentro de você. Timóteo, volte a sentir o desejo de falar em línguas estranhas. Timóteo, volte a sentir o desejo de dobrar os seus joelhos e chorar na presença de Deus. Entenda uma coisa, você que veio aqui, talvez você está vivendo esse estágio na tua vida. Você sonha em ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Você até lembra do que Deus já fez na tua vida, mas por conta da adversidade, por conta do porém, por conta do problema, a chama está diminuindo. Está diminuindo, mas hoje eu quero ser Paulo de Deus na tua vida e dizer para você: hoje Ele vai reacender a chama, Ele vai jogar fogo nas brasas, a chama do Espírito que queima dentro de você vai voltar a queimar, porque Deus te escolheu, Timóteo, para viver um grande projeto. Só quem veio esta noite receber um reacender dessa chama, levanta a tua mão, porque hoje o Espírito Santo vai tocar em você. Paulo chega para Timóteo e diz: reacende. Sabe o que significa a palavra reacender no grego aqui? Era a ideia de, cuidando de um fogo, primeiro tire as cinzas, porque a cinza atrapalha o fogo crescer. Paulo está usando a mecânica de uma fogueira, porque era acostumado com isso quando fazia suas tendas, e ele começa a dizer: retire as cinzas. Reacender, Timóteo, é tirar as cinzas. O que são as cinzas, pastor? A cinza era o que já queimou, mas não queima mais, e ao invés de queimar, está atrapalhando o fogo crescer na sua vida. Antes você pregava: eu vivo no saudosismo. Antes eu pregava, antes eu profetizava. Deus está mandando dizer para você: é um novo começo, é uma nova chama que vai queimar dentro de você. Tira aquilo que impede o fogo do Espírito queimar dentro de você.
A palavra reacender no grego, na mecânica do fogo, segundo Paulo, era mexer nas brasas. Quanto mais se mexia, mais a chama queimava. Quanto mais movimentava aquelas brasas que estavam fracas, mais começava a nascer uma chama nova. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou ao meu coração: hoje eu vou começar a mexer em fogueiras que estavam quase apagadas. Eu estou movendo a sua vida hoje, porque você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Quanto mais se mexe, mais fogo cresce. Quanto eu vejo pelos olhos da fé o Espírito Santo descendo como Atenais esta noite, e indo no meio das suas brasas, e mexendo a brasa. E quanto mais ele mexe, mais o fogo queima. Mas quanto mais ele mexe, mais o fogo queima. O Espírito Santo quer te renovar esta noite. O Espírito Santo vai mexer na sua fornalha hoje. Opa, estou vendo não só brasas mais. Aquele desejo de servir a Jesus está voltando novamente. A chama do Espírito que não queimava está voltando novamente. Está vindo até uma lágrima no canto do olho. Há quanto tempo você não chorava na presença de Deus? Avivamento não é só falar em línguas, mas é ser tocado por um Deus que faz milagres. E hoje Ele está mexendo as suas brasas. Ele está fazendo o fogo queimar novamente. Está dando vontade de chorar. Está dando vontade de gritar. O coração está acelerado. O que é isso, pastor? É o Espírito Santo visitando você. E Ele está dizendo: estou eu mexendo na tua estrutura hoje. Estou eu fazendo voltar a queimar. Voltar a queimar. Só que Deus não quer te dar um fogo passageiro, que queima hoje, onde você chora, fala em línguas, e amanhã você volta para a tua casa e entra no mesmo estágio de mornidão que você estava. Então o que é que se faz uma fornalha? Coloca combustível. Quanto mais lenha, mais fogo. Quanto mais lenha, mais fogo. Quanto mais glória a Deus, mais batismo com o Espírito Santo. Quanto mais louvores a Deus, mais línguas estranhas serão faladas no meio de nós. Quanto mais glória a Deus, mais dons serão derramados sobre a igreja. É noite de avivamento. Não saia daqui sem Ele investir na tua vida. Hoje Ele está trazendo combustível para você. Vai adorando a Jesus esta noite, porque tem da parte de Deus combustível para a tua vida. Imagina Timóteo sendo exortado por Paulo, e de repente, irmão Anderson, ele começa a lembrar o que Jesus fez por ele, a sensação que ele sentia quando o Espírito Santo invadia a vida dele. De repente, Timóteo, ao receber esta carta, lendo esse texto, começa a chorar em lágrimas, emocionado. Mas não é lágrimas apenas de uma emoção física. Timóteo está tocado pelo Espírito Santo, porque Deus está dizendo: Timóteo, não é tempo de parar. Eu investi demais em você. Timóteo, não deixa a chama se apagar, porque há uma vocação, há um ministério sobre você, e pessoas ouvirão sobre Jesus através de você. Imagina Timóteo lendo a carta que Paulo escreveu, sentindo o Espírito Santo do lado dele, dizendo: vai voltar a queimar. Deus tem coisas grandes para o Madep. Deus tem coisas grandes para a FADEP. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Mas antes de fazer em muitas das nossas vidas, Ele precisa jogar combustível. Ele precisa fazer queimar. Ele olha e diz: Timóteo, reacende. É preciso estar com a fogueira acesa, porque grande é o teu trajeto, Timóteo. Diante dessa palavra,
Eu os convido a ficar de pé. Talvez você entrou aqui hoje como Timóteo. Tem ministério, tem vocação, tem chamado, tem projeto de Deus, mas o porém chegou. A adversidade chegou, e diante disso você se acovardou. Mas hoje o Espírito Santo está me usando para dizer para você: hoje vai voltar a queimar na tua vida aquela chama. Você vai voltar a sonhar aquilo que Deus sonhou para você. Pode chamar. Se você sentiu de Deus essa palavra, eu te convido a sair do seu lugar rapidamente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero profetizar uma bênção do Senhor para a tua vida. Porque talvez você está como Timóteo, cheio de sonhos, vocacionado, cheio de projetos, mas no meio do caminho, o porém chegou na tua vida. Nero impediu você de chegar lá. Hoje Deus vai fazer você voltar a sentir a presença do Espírito Santo. Vai voltar a queimar. O Espírito Santo vai voltar a queimar dentro de você. Pastor, eu ia desistir de tudo. Hoje era o meu último culto da UMADEP. Deus está mandando dizer para a pessoa: se prepare, porque hoje você vai sair daqui com fogo aceso dentro de você. O fogo do Espírito não vai se apagar, porque hoje Deus está mexendo no teu interior. Nossa, irmã Bianca, louve a Deus. Pastor, eu até sonhei, eu até escrevi eu até escrevi como seria a minha vida ministerial, mas o porém chegou. O dia mau sobreveio sobre mim, e eu sinto, pastor, que tudo que você falou é o que está acontecendo comigo, porque aquela chama já não queima mais, aquele desejo de estar na casa do Senhor já não queima mais. Hoje o Espírito Santo está mexendo na tua estrutura, reacendendo a chama do Espírito e do Evangelho que está dentro de você. Eu vou orar por você. Você que está avivado, levanta a sua mão e estende sobre essas pessoas. Sinta o fogo de Deus tocando em você esta noite. Sinta o Espírito Santo invadindo a tua alma. Sinta o toque do Espírito Santo mexendo, 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 mexendo na tua estrutura hoje. A dor, o desespero, o complexo de inferioridade, o desânimo, hoje vai sair, porque Deus quer queimar você. Deus quer tocar em você. Deus quer encher você do Espírito. Há um fogo do céu sendo derramado sobre este lugar. Sinta a presença dele queimando em teu coração.
Depois que recebeu a carta de Paulo, leu a carta, colocou a carta de lado e falou: deixa queimar em mim, Espírito de Deus, que custe a minha vida, eu te entrego o meu ministério novamente. E de repente Timóteo sendo tocado novamente pelo Espírito, aquele desejo, aquele sentimento voltando a queimar dentro de Timóteo. É isso que Deus vai fazer com você. A partir de hoje Deus está te incendiando, para que através desse incendiar, Ele venha incendiar vidas através de você. Imagina Timóteo na sua primeira pregação depois que leu a carta de Paulo. Imagina. Imagina Timóteo subindo novamente em um púlpito, pegando o microfone. E já não é o mesmo Timóteo. É um Timóteo cheio de autoridade. Deus está dando autoridade a jovens aqui para pregar o Evangelho. O ano de 2024 vai ser um ano de colheita para o reino de Deus. Deus vai te usar para ganhar almas. Deus vai te dar ousadia. Deus vai. Só quem está cheio, levanta a sua mão. Só quem está cheio, só quem está cheio. Deus está tocando lá atrás. Deus está tocando no meio da igreja. Deus está tocando, Deus está tocando. Deus está tocando no meio dos meus. Pelo poder do Espírito. Tem jovens sendo tocados pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus, batiza com o Espírito Santo, Jesus. Renova com o teu Espírito. Renova com o teu Espírito. Enche esta noite. Deixa fluir esta chama. Santo Espírito, deixa fluir esta chama. Deixa fluir esta chama. A chama do Espírito Santo vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Santo Espírito, desce como fogo. O nosso tema é evangelizar.
sem cessar. Imagina Timóteo, depois de ser reavivado, aonde ele ia, ele falava de Jesus. A boca de Timóteo falava de Jesus. O coração de Timóteo falava de Jesus. Deus vai te usar para ganhar almas. Deus vai te usar. Incendeia, 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 incendeia. Você sabe como é que começa o incêndio? É no riscar do fósforo. E de repente o fogo começa a queimar. O fogo começa a se alastrar. De novo e outra vez, fazendo todo medo desaparecer. Deus vai começar a fazer um incêndio no meio da uma Deb. E aonde você passar vai ter fogo. Você vai ser tocado. Luíne, manda Deus dizer para ti assim esta noite: do teu ministério foi eu que te vocacionei. Eu, o Senhor, que te escolhi a dedo entre muitos para te entregar o ministério da palavra. Pregue o meu evangelho e eu serei contigo, diz o Senhor. Aonde o fogo do Espírito Santo entra, não há lugar para depressão, não há lugar para ansiedade, não há lugar para medo, não há lugar para complexo de inferioridade. Ele queima e limpa, ele queima e limpa, ele queima e limpa, ele queima. Sinta este fogo queimar esta noite. Algo novo. Onde você está? Onde você está? Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Como o vento nessa noite, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, Enche os corações que aqui estão, Pai. incendeia, incendeia. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Santo Espírito, desce Diga isso, como diga isso. fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia,
entrada com o Espírito E se Santo aqui na frente abra o agora. céu, o teu reino vem. Receba o Espírito Santo de Deus onde você está aí. Onde você está. Adore, 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 adore. E se abra o céu, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus, o grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Olha o que o Senhor falou através de Paulo ao Timóteo. Está escrito no verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Deus não te deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O Espírito Santo nesta noite está te dando fortaleza aqui. Fortaleza para a sua alma, para o seu coração, para que você possa continuar a caminhada, não com medo, não desconfiando, mas acreditando no Senhor dos céus. Nós precisamos encerrar. Mas há alguém nesta noite que entrou pela primeira vez nessa casa de oração e gostaria de entregar a sua vida a Cristo aqui? Se você puder acenar as suas mãos, nós iremos orar. Ou aqueles que estão afastados por muito tempo, têm tentado pelas suas próprias forças caminhar, mas nesta noite quer se reconciliar com Cristo. Onde está você? Aqui essa frente, o nosso irmão. Glórias a Deus. Como você chama, meu filho? Neemias. Vem cá. Vem aqui. Há mais alguém que quer reconciliar com Cristo? Aqui está Neemias. Venha cá, filho. Há mais um jovem. Shiremando Yasu Querera Suromando Yash. Shirere Mansui Quereva Sui Querera Mandui. É noite de concerto. Rodrigo, Neemias e Rodrigo estão reconciliando com o Senhor nesta noite. Deus continua chamando, está chamando nesta noite a mais jovens para vir aqui à frente. Cadê você? O que impede você de voltar ao Senhor? Nesta noite o Senhor diz: nada, eu te amo, eu estou com você. E
quero você ao meu lado aqui. Nós precisamos encerrar. Enquanto o pastor Allen vem aqui, cadê o pastor Allen? Vem cá, pastor Allen, por favor, fazer essa oração final. Há mais alguém que quer voltar ao Senhor? O céu está em festa. E não somente o céu, a Umadep e a Fadep estão em festa nessa noite, porque Neemias Rodrigo está voltando à casa do Pai. Glória a Deus. Canta bem, pode cantar bem. Nesse lugar, todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. A presença de Deus é real em nosso meio. Nesse lugar, todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É na presença de Deus que nós temos abundância. É na presença de Deus que nós temos alimento. É na presença de Deus que somos renovados. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Aqui Pastor que eu Allen. me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor que a tua presença, que a tua casa, que a tua Meus irmãos, Deus, pra mim. queria convidar você a levantar sua mão. Nós vamos orar nessa noite pelos dois jovens, para que Deus faça frutificar essa semente no coração deles. Eu queria pedir essa oração também em favor do Felipe, da Fadep. Ele perdeu um parente nesse dia, então ore para que Deus possa consolar, amém? E convidar as meninas a convidarem outras meninas. É um evento muito importante. Convite. Vamos orar? Levante suas mãos. Pai de eterna bondade, Deus de toda graça, pedimos, Senhor, o teu consolo sobre a vida do Felipe por essa perda. Ó Eterno, o Senhor é o Deus de toda consolação, de todo dom perfeito, Pai de toda misericórdia. Ajuda, Senhor, essa família enlutada nesse momento, Pai. Pai bondoso, ajuda, Senhor, aos meus irmãos que agora voltaram para a tua casa. Pai bondoso, ajuda, Senhor, a cada um dos teus filhos e filhas. Aviva, Senhor, a tua obra em nosso meio. Ó Eterno, abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então, digamos. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, morada. Eu sou teu lar, mude as coisas do teu
branca.